Aleluia, graça e paz a todos, amém? Que privilégio poder estar aqui com vocês mais uma vez, que honra. Pastor Pascoal, muito obrigado, pastora Dani, toda a liderança da igreja, a todos vocês que vieram, que saíram de casa para cultuar a Deus, louvar o nosso Deus. Como o pastor Pascoal disse, esse é o primeiro dia da semana, e não poderíamos fazer melhor, além de começar esse dia, buscando ao Senhor. Eu costumo dizer que na igreja é o lugar onde a gente vem pegar força, onde vem buscar o renovo, o ânimo, o impulso que nós precisamos, para romper todas as barreiras. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você chegou aqui, mas hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre algumas estratégias para vencer as batalhas da vida. Pastor, o senhor é 100% vencedor? Ainda não, ainda não. Tenho várias vitórias e tem algumas delas que eu ainda estou lutando por elas. Pastor, e derrota, o senhor tem? Creio que não. Por que não? Porque as derrotas que seriam derrotas, mas que eu não as considero assim, foram coisas que me ensinaram, que forjaram o meu caráter, que forjaram a minha fé, que me ajudaram a crescer no Senhor. Então não posso considerar isso como derrota. Amém? Amém, queridos? Você pensa do mesmo jeito? Concorda dessa forma? Diga para a pessoa que está do seu lado, que bom que você veio. Amém? Que bom que vocês vieram. Queridos, Israel voltou a ser nação em 1948. Foi quando Israel voltou a ser nação novamente. 1967, 19 anos depois, Israel enfrenta uma batalha que humanamente seria impossível vencê-la. 19 anos apenas de formação como país, Israel não tinha um exército como tem hoje, não tinha os aviões como tem hoje, não tinha a tecnologia como tem hoje. 19 anos apenas, Israel não tinha gasolina suficiente para manter 2 aviões no ar ao mesmo tempo. Não tinha. Israel enfrenta uma batalha contra o Egito, de um lado, contra a Jordânia, do outro lado, e ao norte contra a Síria. 3 países atacando Israel ao mesmo tempo. Essa é a batalha dos 6 dias. Talvez você nunca ouviu falar nessa batalha, nunca ouviu falar nessa guerra, mas pesquise sobre isso. Israel enfrenta essa guerra, e ele precisou de estratégias humanas e sobre-humanas para vencer essa guerra. Qual é a guerra que você tem travado? Qual a batalha que você tem travado? A pastora Dani, quando ela subiu aqui no púlpito, ela nos conduziu a orarmos por pessoas, e nós oramos por algumas pessoas. Um senhor ali em Sorriso, na UTI, uma criança e várias outras pessoas. E eu não sei do que você orou. De repente você orou pelo seu casamento, de repente você orou pela sua empresa, pelo seu trabalho, pelo seu lar, ou por você mesmo. Talvez você orou por você mesmo, pedindo: Senhor, me renova, Deus. Qual foi a batalha que você travou naquele momento de oração? Quando você foi a Deus, e muitos às vezes vão a Deus em lágrimas, porque é tamanha a angústia no coração. Como você foi ao Senhor? Existem algumas estratégias que eu quero compartilhar, e a primeira delas eu encontro aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao 3. Mateus capítulo 4,
do verso 1 ao 3. Hoje uma das batalhas que eu vou travar é porque eu esqueci o óculos dentro da bolsa da minha esposa. Eu enxergo, mas parece que as letrinhas começam a querer correr, começam a querer dançar para lá e para cá, mas vai dar certo. Essa é a primeira batalha. Mateus capítulo 4, do verso 1 ao 3, vai dizer o seguinte: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A primeira estratégia para se vencer uma batalha é você olhar para dentro de você e conseguir reconhecer quais são os seus pontos fracos. Quais são os seus pontos fracos? Entenda bem que esse texto ele foi muito claro quando disse que o próprio Espírito Santo levou Jesus para ser tentado, o próprio Espírito Santo. Então vai ter lutas na nossa vida que não são, porque eu fiz alguma coisa de errado, o que eu fiz para merecer um castigo desse, Deus, eu não aguento mais, o que está acontecendo comigo, Deus, por que Deus? Às vezes na hora da angústia a gente tem esse desespero todinho, né? Mas por quê? Porque Deus quer forjar o nosso caráter, Deus quer trabalhar nas nossas vidas, e assim foi com Jesus, não foi diferente, não foi diferente. Agora presta atenção que Satanás, ele não vem no primeiro dia, ele não vem no segundo, no 10º, no 20º, no 30º, nem no 39º, e nem no 40º. Ele espera fechar esse ciclo primeiro, e é quando ele percebe que Jesus está fraco, com fome, porque o texto diz, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, então ele teve fome, e aí o tentador aproxima, supostamente vendo o ponto fraco. Satanás não vai lutar contra você na onde você é forte, Satanás vai querer lutar contra você na onde você é fraco, aonde você é frágil, aonde você é sensível, aonde nós somos sensíveis, frágeis. É nesse ponto. E eu preciso conhecer qual é esse ponto. Você precisa conhecer qual é esse ponto da sua vida. Porque se nós falarmos assim, pastor, eu não tenho fraqueza, eu sou imbatível, isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Muito. Eu preciso olhar para mim, eu preciso reconhecer quais são as minhas falhas, aonde eu preciso melhorar. Quando o pastor Pascoal estava aqui falando sobre a fidelidade, e ele falou assim, que a principal questão, a principal característica, fiel. E na hora eu lembrei daquele texto lá de Mateus capítulo 25, onde o dono o senhor dos bens, ele chega para fazer o acerto de conta e ele fala assim, olha, servo bom e fiel. Isso chama atenção, porque não era suficiente ser só bom, precisava ser fiel. Às vezes nós somos bons em muitas coisas, nós fazemos bem em muitas coisas, mas além de fazer bem, precisamos ser fiéis. Pastor, eu tenho dificuldade, talvez é um vício, talvez é dificuldade com o celular, talvez é dificuldade com pessoas, talvez é dificuldade com o temperamento. Então eu não posso ser só bom, também preciso ser fiel. Onde está o seu ponto fraco? Você conhece ele? Você sabe aonde você precisa melhorar? Você sabe aonde precisa ser o motivo do seu jejum e da sua oração? Por você mesmo? Não apenas pelas outras pessoas, mas por você? Para que você consiga superar essas fraquezas?
A primeira estratégia é essa, é você reconhecer que você tem fraquezas. Você tem fraquezas. Na batalha dos 6 dias, Israel, os comandantes de Israel, eles pegaram todos os oficiais, todos os soldados da reserva, aqueles que já não estavam em pleno serviço, mas já estavam aposentados, e colocaram eles para desfilar em praça pública em Tel Aviv, na capital de Israel. Colocaram lá para desfilar, e aquele exército que aparentemente não tinha condição de combate, Israel teve a coragem de mostrar, de expor a sua fraqueza aos seus inimigos. As televisões, os jornalistas, tudo mostrando aquilo, e os outros países pensando, poxa, vamos vencê-los, porque eles não têm nem condição de combate, não tem nem exército. E de fato, um país com 19 anos, muito novo, não teria condições mesmo. Eles expuseram as suas fraquezas. Nós precisamos ter essa coragem de nos despir e de mostrar as nossas fragilidades, nossas fraquezas, saber onde elas são, quais são, aonde elas estão. Nós precisamos mostrá-las. Eu falei antes que, por exemplo, pastor, eu não tenho fraqueza. Eu falei que isso é perigoso, e de fato é perigoso. Provérbios capítulo de número 16, Provérbios capítulo de número 16 e verso de número 18. Provérbios 16, 18. Ele diz assim, olha, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Reconhecer as suas fraquezas é mostrar que você não é soberbo. A soberba precede a queda. Uma outra versão vai dizer assim, que a soberba precede a queda. Aqui ele diz, na nossa versão na NVI, ele fala assim, o espírito altivo precede a queda. Quando eu acho que eu sou superior demais, quando eu acho que eu não tenho nenhuma debilidade, quando eu acho que eu não tenho nenhuma fraqueza, isso é perigoso, porque eu posso estar a um passo da queda. Sabe qual precisa ser o meu lugar e o seu lugar? Sempre dependentes do Senhor, sempre, sempre. Se você quiser estar de pé diante da sociedade, se você quiser estar de pé diante da sociedade, você precisa estar de joelhos diante de Deus. É só assim que nós conseguimos. De outra forma, não tem como. A sua próxima estratégia, agora o oposto de saber qual é a sua fraqueza, é saber qual é os seus pontos fortes. Você também precisa conhecer os seus pontos fortes. Você não pode assim só, eu sou fraco, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é só isso. Você também precisa reconhecer quais são os seus pontos fortes. Segundo Samuel, capítulo de número 23, segundo Samuel, capítulo de número 23, o verso 11 e o 12, segundo Samuel, capítulo de número 23, o verso 11 e o 12, vai falar sobre um dos valentes de Davi, e o nome dele é Samá, e ele é o filho de Agé, de Arar, o Ararita. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação e defendeu-a, e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Saiba qual é o seu ponto forte. Saiba qual é a sua virtude. Saiba o que tem dentro de você que te impulsiona e te faz mais do que vencedor. Saiba disso. Talvez a sua luta não é importante para as outras pessoas.
Talvez alguém da sua própria família possa dizer assim: poxa, mas aquela pessoa, aquele fulano, aquela fulana, de novo com esse nhenhenhen, com essa ladainha, porque isso, porque aquilo. Às vezes a sua família pode dizer isso para você, não compreendendo qual a sua luta. Mas escute, essa é a noite que você precisa se posicionar como Samar se posicionou. Essa é a noite que você precisa defender aquilo que você acredita que é importante para você, que é valioso para você. Porque tem coisas que só é importante para você, para as outras pessoas não são importantes. Conhecem lentilhas? Quantos conhecem lentilhas? Quantos gostam de lentilhas? Então eu vou parar por aqui, senão eu vou falar besteira. É que no fundo, lentilha para mim não tem valor nenhum, né? Mas é besteira mesmo, gente. É só porque, assim, é questão de gosto, não é verdade? Só que o que está em jogo aqui não é questão de gosto, não é questão se a pessoa gostava de lentilhas, se Samar gostava de lentilhas ou não, não é essa a questão. A questão que está em jogo aqui é a honra dele, é a dignidade dele. Todos fugiram, o exército todo fugiu, ele não. Ele falou: essa aqui é a minha casa, essa aqui é a minha honra, essa aqui é a minha terra, eu não abro mão desse lugar, porque isso aqui é meu, foi Deus que me colocou aqui. Você está entendendo? Amém? Então tem coisas que pode parecer loucura para as outras pessoas, pode parecer não importante para as outras pessoas, mas se é importante para você, junta a força que você tem, junta todos os seus pontos fortes e lute por isso. Lute, não desista, lute. É assim que Deus vai te conceder vitória. Porque se quando você falar dos seus sonhos, dos seus projetos, e as pessoas derem risada de você, e você simplesmente murchar e falar: eu sabia que não ia dar certo mesmo, eu sabia que era coisa da minha cabeça mesmo. E aí? A gente não tem vitória assim. A gente tem vitória quando a gente acredita. Talvez você que está aqui nessa noite, talvez você é um empresário que já quebrou várias vezes. Ou mesmo você não sendo empresário hoje, você já tentou vários negócios na sua vida e fracassou, não deu certo. Mas quem sabe ainda tem algo dentro de você que fala assim: olha, tenta de novo, vai dar certo, vai acontecer. Amém, queridos? A próxima estratégia é essa, é você perseverar nos seus sonhos, perseverar naquilo que você acredita, mesmo quando não há forças aparentemente, mesmo quando você estiver esvaído no seu emocional, acredite. Pedro, ele faz isso. Lucas capítulo 5 e verso de número 5, Pedro ele faz exatamente isso. Ele fracassou a noite toda, ele não conseguiu, não deu certo para ele naquele dia. Mas Jesus foi e falou para ele: eles estão lá onde as águas são profundas. E Jesus vai e fala para ele: ó, joga de novo. E ele responde assim, Lucas capítulo 5, verso 5. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Então, se você sente que tem algo dentro de você aí falando: ó, tenta de novo, obedeça essa voz, porque eu creio que o próprio Deus está falando contigo, não sou eu. Eu não sei nem o que você está vivendo, mas se você tem essa vozinha aí dentro de você, falando: ó, de novo, pastor, mas eu não tenho forças, eu estou muito fraco, eu não consigo, eu já tentei muitas vezes, eu não tenho estrutura psicológica para errar de novo, para me decepcionar de novo, para me frustrar de novo.
E é interessante porque a sunamita, quando o profeta Eliseu fala para ela que ela vai ter uma criança, ela fala para Eliseu assim: olha, não brinques com os sentimentos da tua serva, não brinques, porque um filho era tudo o que ela queria ter a vida inteira, mas não tinha tido, não tinha tido. E um ano depois ela tem um filho, ela tem. Talvez você não tenha estrutura emocional para errar, para se decepcionar, para se frustrar, mas escute, Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 34, Hebreus capítulo 11, verso de número 34, ele está falando aqui de pessoas que apagaram o poder do fogo, que escaparam do fio da espada, que da fraqueza tiraram forças. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: ó, esses homens e mulheres da fraqueza tiraram forças. Você está entendendo? Não é o fim, não é o fim. Há momentos ruins que nós atravessamos, que tem o objetivo de nos fortalecer. Nós precisamos entender isso, amém, queridos? Não é o fim, não é o fim. Da fraqueza, eles tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos poderosos. Colocaram muitos para correr. Qual é o seu ponto forte? Quais são as suas qualidades? Qual é a virtude que Deus colocou em você? Amém, queridos? Você precisa conhecer tanto o seu ponto fraco, mas também conhecer o seu ponto forte. Voltando um pouquinho na batalha dos 6 dias, eles expuseram sua fraqueza, colocaram para desfilar aqueles soldados que estavam na reserva, que não podiam oferecer perigo nenhum. E eles estavam lá desfilando, marchando, como se fosse aqui no Brasil um 7 de setembro. Desfilando, em paz, pacificamente. E enquanto todos estavam olhando para aquela cena, a aeronáutica de Israel não tinha gasolina para 2 aviões no ar ao mesmo tempo, mas o que eles fizeram? Eles pegaram e aí decolou um avião de Israel, um caça de Israel, e foi lá no Egito, no aeroporto, lá na base aérea do Egito, onde todos os aviões, todos os caças egípcios estavam lá ainda no chão. E aqueles aviões israelenses começaram a bombardear aqueles caças egípcios ainda ali na base. Destruíram todo o poder bélico do Egito, todo. Estratégia, o ponto forte. Eu não posso ter 2 aviões, mas eu posso ter um. Então eu vou com um. A hora que esse um voltava, o outro ia, e era assim que eles faziam. E eles destruíram todos os aviões do Egito, todos. Um pouquinho mais ao sul, contra a Jordânia, era um combate de infantaria, eram os soldados que estavam ali, e um pouquinho mais ao norte, eram tanques, que estavam lutando contra os tanques da Síria, e eram 10 tanques sírios, contra um tanque de Israel, a proporção era essa, 10 para 1, e agora? Como vencer uma guerra assim, onde a gente está tão proporcionalmente desfavorecido? Como vencer? Quero mostrar para vocês um trechinho, se tiver como, Robson, por favor, vamos colocar aquele vídeo, um trechinho do vídeo que esse guia turístico lá de Israel está falando ali para aquelas pessoas. Pode pôr. Na primeira invasão, Israel já passou todos os núcleos de tanques dos sírios. Israel já estava no Golã. Os soldados sírios, quando chega o reforço de Israel, os soldados sírios têm inimigos israelenses dos 2 lados já.
A terceira parte, porque sem ela não dá para entender como um tanque derruba 10 tanques, porque aí não tem nem Gabi vai para lá, nem é um tanque contra 10 tanques. O tempo que cada canhão demora para atingir, outro tanque já derruba, outro dos 9 já derruba ele. Para entender isso, eu vou narrar um documentário que eu quero que quem está anotando anote, se chama A Hora Zero. Ok? Zero Hour, algo assim em inglês, A Hora Zero. Ele está no como se chama? YouTube. Ok, ele está nesse coisa aí, nesse programa na internet. Coloquem e vejam. Parte do que diz ali tem uma narrativa, uma entrevista de um comandante sírio que lutou em 67, não um judeu, não um israelense, um muçulmano sírio que invadiu Israel em 1967. Tem gravações e fotos que mostram que tanques sírios dentro do Golan, os tanquistas deles abandonaram os tanques e saíram correndo em direção à Síria. Israel até hoje no Museus de Guerra tem sapatos dos sírios como símbolo de que eles abandonaram até descalço, correndo para trás em direção a Israel, em direção à Síria. Ok? Tanques sírios abandonados na linha de combate. 10 tanques sírios contra um tanque de Israel. Não tem lógica. Não tem lógica, porque melhor que seja esse tanquista, ele pode derrubar um, pode derrubar 2. Pior que seja o tanquista sírio, ele encontra um super tanque gigantesco ali na frente. Cada disparo levanta poeira, não tem como não ver esse tanque. Perguntam para esse tanquista comandante da força de tanque, força blindada síria, por que aconteceu que na guerra de 67 tanquistas sírios abandonaram seus tanques em pleno combate. Antes disso, quando fala da guerra de 67, mostra que vão no Pentágono, Centro da Inteligência Militar do Mundo, no fim das contas, da ONU, Estados Unidos, e pegam artigos que têm conclusões militares de todas as guerras para ajudar os exércitos aliados a saberem lutar. Atiram o artigo da guerra Six Day Wars, a guerra de 67, quando abrem o artigo está escrito ali, It's impossible to take any conclusion about this war. É completamente impossível tirar qualquer conclusão militar sobre a guerra de 67. Continua a entrevista e chega no comandante sírio. Quando pergunta para o comandante sírio como pode ser que você, fisicamente, seus soldados, receberam e deram as ordens de abandonar os tanques em plena guerra. E o comandante sírio, muito emocionado, fala, você não sabe o que é avançar num tanque em direção a Israel, ver na tua frente, do outro lado do vale, um tanque israelense, atrás desse tanque israelense, infinitas pessoas vestidas de branco e uma mão branca gigantesca apoiada atrás desses corpos brancos. Nenhuma pessoa no mundo conseguiria avançar e nenhuma reagiria diferente do que se levantar e sair correndo atrás. Isso não fui eu que falei. Isso foi um comandante sírio muçulmano que falou e que ele até hoje sabe muito bem o que foi tentar derrubar Israel. Tá? Com isso a gente encerra então a nossa guerra de 67. No dia 8, quando a gente conquistou o Golan, automaticamente o Egito assinou acordo de paz, cessar-fogo com Israel. A Síria demorou 2 dias mais a derrubar. Israel conquistou Jerusalém inteira, unificou Jerusalém. Israel conquistou as penínsulas do Sinai, o dobro do território de Israel. Israel conquistou as colinas do Golan, que é todo esse território gigantesco que vocês podem ver que protege até hoje os inimigos sírios e o Líbano de invadir o país. Glória a Deus. Tá bom? Então aproveitem um pouquinho essa vista maravilhosa com o pôr do sol. Valeu. Glória a Deus. Aleluia. 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 A quarta estratégia é você crer no sobrenatural de Deus. Saber que Deus nunca te abandonou. Que Deus nunca se esqueceu de você. Que Ele continua o mesmo, ontem, hoje e sempre. O mesmo. Um muçulmano reconhecer que Deus estava ali, lutando pelos seus. Um muçulmano. Por que nós? Porque nós não podemos reconhecer que o nosso Deus luta em favor de nós? Que batalha por aqueles que nele esperam? Por quê? Mas é assim que Deus faz.
É assim que o nosso Deus faz. Marcos capítulo de número 5, verso 35 e 36. Marcos capítulo 5, verso 35 e 36. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Diga para a pessoa que está do seu lado, por favor: não tenha medo, tão somente creia. Diga mais uma vez: não tenha medo, tão somente creia. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7, versículo de número 15. Um pouquinho antes, se eu fosse começar a ler desde o primeiro verso, a Assíria cercou Israel, nos dias do profeta Eliseu. E eles começaram a passar muita fome, a ponto de mulheres fazer uma proposta uma para a outra, falar assim: olha, vamos comer o seu filho hoje, e amanhã a gente come o meu. Olha que absurdo chegou a fome. Olha que situação chegaram a esse ponto. A necessidade deles era grande. O cerco era difícil. O rei chegou a falar assim: nós vamos matar Eliseu, matar o profeta Eliseu, porque é culpa dele. É culpa dele, mas não era culpa dele. Não era culpa dele. Eliseu vai e fala assim: olha, amanhã vai ter comida. Um dos comandantes duvidou, e Eliseu fala para ele assim: olha, você vai ver com os teus olhos, mas você não vai comer. Não vai comer, porque você duvidou. Segue a história. Tem uns leprosos ali no portão de Israel, e ali na Samaria, e eles falam assim: olha, vamos lá no acampamento dos sírios. E eles vão. Quando eles chegam lá, eles vê tudo abandonado. E eles comem, eles bebem, eles pegam os despojos, levam para eles, mas de repente eles caem em si. E eles falam assim: poxa, esse é um dia de boas notícias. Como que nós vamos comer e beber e só nós? E por que não eles? Vamos levar essa notícia ao povo. E eles levam essa notícia. E o rei vai com o seu exército, ressabiado, pensando que fosse uma emboscada. Mas quando chega lá, vê tudo abandonado. Tudo. O exército sírio tinha fugido, tinha ido embora. O verso 15, que eu pedi para que vocês abrissem, é o que me chamou muita atenção. Eu já tinha lido isso aqui várias vezes, e sempre passou assim, meio despercebido, mas o dia que eu assisti esse testemunho da Guerra dos 6 Dias, quando eu li isso aqui de novo, eu comecei a chorar, porque eu vi o que Deus fez. E Deus tinha feito isso aqui primeiro, antes da Guerra dos 6 Dias, muito antes, Deus já tinha feito isso aqui. Olha só, o texto diz assim: eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão, e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. O desespero daqueles soldados. Eu não sei se eles viram a mão de Deus, eu não sei o que eles viram da parte de Deus, mas o certo é, eles fugiram sem que ninguém os perseguisse. Eles fugiram, largando roupas para trás, largando as botas para trás, largando suas armas para trás, exatamente o que aquele muçulmano testemunhou anos depois. Deus fez de novo. Deus fez de novo. Deus fez de novo. Abre sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Abacuque, e eu quero encerrar com esse texto.
Abacuque, capítulo de número 2, perdão, Abacuque 3 e verso 2. Abacuque 3, 2. Senhor, ouvi falar a tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Quero voltar aqui de novo. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Você pode se colocar de pé, aí onde você está. Feche seus olhos um pouquinho, por favor. O que Deus precisa fazer de novo? Porque quem sabe você tem visto e ouvido Deus fazendo tantos milagres, tantas coisas na vida de outras pessoas. Mas quem sabe você está dizendo para você mesmo, mas minha vez ainda não chegou. Chegou a vez de todo mundo, mas minha vez ainda não chegou. Faz de novo, Senhor. O nosso Deus, a quem servimos, é esse Deus que tem esse poder para fazer de novo as mesmas coisas. Não é um Deus que fez só lá no passado, não é um Deus que fez só lá nos dias de Noé, mas é o Deus que faz hoje e vai continuar fazendo sempre, sempre. Em meio à pandemia, quando muitas pessoas morreram, muitas pessoas perderam a vida, mas nasceram muitas crianças. Nasceram muitas crianças, as mulheres continuaram engravidando, e as crianças continuaram nascendo, mesmo em meio à pandemia, e Deus estava falando assim para mim e para vocês: eu continuo fazendo, eu não parei de fazer. Faz de novo, Deus. O que Deus precisa fazer de novo, querido? Para vencer as batalhas da nossa vida, uma das maiores estratégias é essa, é você confiar em Deus. É saber que Ele pode fazer de novo, é saber que o milagre dEle está disponível, é acessível para qualquer um de nós, e pode acontecer na sua vida, pode acontecer no seu casamento, pode acontecer na sua casa, pode acontecer com os seus filhos, pode acontecer lá no seu trabalho, pode acontecer na sua saúde, pode acontecer lá na casa do seu vizinho, ou para aquela pessoa a qual você está orando, intercedendo por ela. Pode acontecer. Ele faz, Ele faz. Feche seus olhos, vamos louvar. Faz de novo, o teu povo ama-te. Faz de novo, faz de novo, o teu povo ama-te. Faz de novo, faz de novo.
Talvez você se sinta pequeno, frágil, fraco, sem forças. Mas Ele já chegou aqui. Ele já está aqui. E Ele está aqui desde antes de nós chegarmos. Ele veio. Ele veio. Nós sentimos essa atmosfera gostosa da presença dEle desde o começo. Porque Ele veio. E Ele está aqui. O que você precisa que seja feito de novo? O que você precisa que talvez você tenha ouvido que o Senhor fez? E que talvez seja exatamente a sua necessidade. Não por inveja de que o Senhor fez na vida de outra pessoa, não por inveja, mas pela necessidade do seu problema, da sua situação. Deus, faz de novo, Senhor. Derrama aqui do teu poder, Senhor. Derrama aqui da tua graça, Deus. Derrama aqui da tua unção, meu Pai. Derrama, Deus. Derrama aqui, Senhor. Faz de novo, meu Deus. Jorrar a vida naqueles corpos que estão desfalecendo. Jorra a vida do Senhor sobre esses corpos, sobre essas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus. Faz de novo, meu Pai. A alegria nos lares, a alegria nos casamentos. Faz de novo, meu Deus, a harmonia do lar. Faz de novo, Deus. Traz os filhos de volta, Deus. Traz, Senhor. Traz o teu mover, meu Deus. Traz, Senhor, a tua paz. Traz a reconciliação, meu Deus. Traz, Senhor, o teu sobrenatural. Faz, Deus. Faz, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, visita, Senhor, o seu Plínio lá em Sorriso, naquela UTI, e traz ele de volta à vida, Senhor. Que ele não dependa de continuar vivo por conta dos aparelhos, das máquinas, não. Mas que ele seja vivo por conta do Senhor, meu Deus. Que ele seja vivo por causa do Senhor, meu Deus. Senhor, que toda enfermidade aqui sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas, desde uma enfermidade pequena como uma dor de cabeça simplesmente, ou como uma enfermidade muito séria, que elas batam em retirada agora em nome de Jesus, e saiam em nome de Jesus. Faz o teu sobrenatural de novo, Deus. Ah, Deus, aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua igreja, aviva o teu povo, meu Deus. Ainda mais, Deus. Ainda mais, Senhor. Ainda mais, Deus. E derrama aqui o teu poder, Senhor. Derrama aqui a tua unção, Deus. O teu sobrenatural, quebrando barreiras, quebrando cadeias, quebrando muralhas. Vem, Deus. Vem, Senhor. Em nome de Jesus, vem. Vem, Senhor. Vem sobre os teus filhos. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor conceda mais uma vez na sua vida o mover dEle, a graça dEle, a unção dEle. E que você seja mais do que vencedor, mais do que vencedora, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, Pastor Pascoal.